Antes de voltarmos para o novo exercício, eu vou explicar um pouco mais sobre repouso semanal remunerado. Eu vou descrever como é que funciona mais ao fundo, né? Até mesmo como é que se calcula o repouso semanal remunerado em cima das horas extras. Então, o repouso semanal remunerado, ele é preferencialmente ao domingo, exceto para aqueles setores ou aquelas empresas que trabalham sobre escala, né? Eu cito muito o mercado, porque eles têm lá uma escala lá que alguns trabalham domingo, outros sábados. Geralmente tem uma folga na semana, que pode ser na segunda, na terça, mas enfim. O que diz a lei é que o repouso semanal remunerado, ele preferencialmente tem que ser aos domingos. Então isso aqui é muito bem claro. Eu até expliquei em aula, né? No salário geralmente já é embutido esse valor. Então, ou seja, se o funcionário ele não trabalha a nível de revezamento, mas ele trabalha de segunda a sexta na empresa, e ele tem geralmente as folgas aos domingos, né, porque sábado, às vezes por deliberação da empresa, a empresa não quer que ele trabalhe aquelas 4 horas ao sábado. Então esse valor já está embutido no próprio salário. Então, por exemplo, se ele recebe R$1.000, esse descanso de domingo já está embutido dentro desse valor de R$1.000. E como é que é a regra para cálculo do descanso semanal remunerado ou repouso semanal remunerado dentro das horas extras? Então, o que acontece? Se eu tenho um descanso e eu já está embutido naquele salário que eu ganho aquele valor de descanso, se eu faço hora extra, eu também tenho que calcular essas horas extras desses descansos também. Então, como é que é a regra do descanso semanal remunerado ou repouso semanal remunerado? A regra é hora extra. Você vai lá, vai calcular as horas extras. O funcionário fez 20 horas extras, 50%, e 5 horas extras, 100%. Eu vou lá, faço aquele cálculo, pego o salário, divido por 220, ou tanto faz, por 180, dependendo de quantas horas o funcionário trabalha na empresa. Divido pelas horas, acho o valor da hora e faço aquela multiplicação. Multiplico por 50% e multiplico pelas horas, ou a 100% e faço a mesma multiplicação e chega a determinado valor. Em cima daqueles valores de hora extra, o que eu faço? Eu divido pelos dias úteis da semana, do mês, e multiplico pelos dias não úteis. Nós já vimos que os dias úteis são de segunda a sábado, pela lei. E os dias não úteis são domingos e feriados. Então a regra sempre vai ser essa. Dependendo do mês, tem mês que, por exemplo, tem feriado. Então, eu posso ter num mês que tenham 4 domingos e um feriado 5. Então, fiz horas extras nesse mês. Como é que eu calculo o meu repouso semanal remunerado? Eu pego as horas extras, divido pelos dias úteis, que aí eu vou ter que ver quantos dias úteis tem no mês, e multiplico pelos dias não úteis. Aqui eu só deixo um adendo para aquela escala de 12 por 36. Vocês lembram que eu falei que o funcionário ele trabalha um dia e folga o outro, trabalha um dia e folga o outro, trabalha um dia e folga o outro. Se ele faltar, ele desconta um dia e desconta o descanso que é do outro dia, correto? A lei não diz nada sobre o cálculo com relação ao repouso semanal remunerado. Nas horas extras eu tenho que calcular, ao invés de ser pelo descanso, né, que o funcionário tem direito, ela não diz nada. Ela diz que a regra tem que ser a mesma regra, a mesma regra que é utilizada aqui. Então, ou seja, eu pego as horas extras, divido pelos dias úteis e multiplico pelos dias não úteis. Segue o mesmo padrão do que não tem escala, de não escala 12 por 36, ou seja, o que faz escala de 5 por 2, 6 por 1, enfim. Então segue o mesmo parâmetro. Logo em seguida tem exercício e eu vou explicar mais um pouco sobre esse ponto. Espero que vocês tenham entendido e qualquer dúvida deixa aí um comentário, ok? Exercício das horas extras com repouso semanal remunerado. O funcionário com salário de R$ 1.300 por mês,
trabalha 180 horas. Trabalhou 180 horas neste mês, ou seja, lembra daquelas variações de horário que eu já comentei em uma aula, né? Que pode ser de 220, pode ser de 180, isso vai depender de quantas horas o funcionário trabalha por semana e por mês, enfim. Isso vai de acordo com o contrato que foi assinado entre as partes. Então isso aí tem que ver. Esse exercício aqui, o funcionário ele trabalha por mês 180 horas. E ele fez 4 horas extras a 50% e 5 horas extras a 100%. Considerando o mês de outubro com 25 dias úteis e 6 dias não úteis. Ou seja, esse mês de 31 teve 25 dias úteis, teve nesse mês e teve 4 domingos ou 5 domingos e um feriado. O que acontece? Qual o valor que o funcionário irá receber de horas extras e repouso semanal remunerado? Então o que eu faço primeiro para achar a hora? Eu pego o salário, divido por 180, que é justamente aqui, é o que ele trabalha por mês, chega ao valor de R$ 7,22 por hora, é o que ele recebe por hora. Eu pego, ele fez 4 horas extras a 50%, eu pego esses R$ 7,22, ou somo, como eu já expliquei, ou multiplico por 1,5, que dá no mesmo, chega ao valor de R$ 10,83. É o que ele recebe da hora dele mais 50%. E multiplico pela quantidade de horas que ele fez no mês, chegando ao valor de R$ 43,32. A mesma forma eu faço para as horas de 100%. Eu pego a hora extra que eu já achei, somo 100% ou multiplico por 2, chega ao valor de R$ 14,42 e multiplico por 5 horas, que foi a quantidade de horas que o funcionário fez a 100%. Qual o total de horas extras que ele fez? Ele fez R$ 43,32 mais R$ 72,10, perfazendo um valor de R$ 115,42. Então, essas horas aqui foram as horas extras que o funcionário fez no mês. Aqui não está incluído o repouso semanal remunerado ou descanso semanal remunerado, como muitas pessoas dizem. E como é feito? Como eu já expliquei, a forma de calcular o repouso semanal remunerado é feito de acordo com os dias úteis e não úteis. E para a legislação, dias úteis são de segunda a sábado, como eu já expliquei. E dias não úteis, domingos e feriados. Então aqui teve domingos e feriados, por isso que teve 6. Se fosse num mês, por exemplo, comum, podia ter aqui 26 dias úteis e 4 domingos, dias não úteis. Então o cálculo seria o quê? Dividir por 24 e dividir por 26 e multiplicar por 4. Então essa seria a regra. Aqui não, aqui foi 25 dias úteis e 6 dias não úteis. Como é que eu faço, que eu já falei? A regra é hora extra, divide por dias úteis e multiplica por dias não úteis. Aí eu acho o repouso semanal remunerado do funcionário, tendo em vista o quê? As horas extras feitas no mês. Então o que eu faço? Eu pego aquele valor de 115,42, divido por 25 dias úteis, que é a regra, e multiplico pelos dias não úteis. Que aí eu acho o valor do descanso dele, semanal remunerado, referente a esses 6 dias aqui, de R$ 27,70. O quanto o funcionário ele vai receber no final do mês? É só somar todos os valores. R$ 43,32, R$ 72,10 e R$ 27,70, que eu vou achar R$ 143,20. Por que eu fiz esse desconto de repouso semanal remunerado? O que eu já expliquei? O funcionário que ganha, por exemplo, R$ 1.000 por mês, esses descansos semanais eles já estão incluídos dentro desse valor.
Mas quando o funcionário, por exemplo, ele faz horas extras ou ganha por comissões, ele tem lá um salário fixo, mais comissões, esse valor aqui já está incluído. Mas, por exemplo, ele fez mais R$200 de hora extra no mês. Esse valor aqui é só das horas extras, ele não foi incluído ainda o repouso semanal remunerado. Então, em cima das horas extras, eu tenho que calcular o repouso semanal remunerado para achar o quanto ele tem direito também com relação a esses dias não úteis, esses repousos. Então, eu faço esse cálculo aqui para achar o repouso semanal remunerado e somo junto com as horas extras. Então, no final, ele vai receber, como eu falei, 43,32 a 50%, 72,10 a 100% e mais o repouso semanal remunerado, fazendo 143,20. Então, nesse caso, o funcionário irá receber no final do mês, que é o valor de R$ 1.300 mais R$ 143,20. Então, é esse valor que o funcionário vai receber no final do mês no contra-cheque dele com relação ao salário e às horas extras mais repouso semanal remunerado. Bem, o exercício é esse, espero que tenham gostado e até a próxima. Olá galera, vamos falar agora sobre gorjeta. Considera-se gorjeta não só a importância espontaneamente dada pelo cliente ao empregado, como também o valor cobrado pela empresa como serviço ou adicional. Ou seja, tem aquele restaurante que cobra lá os 10% de gorjeta para os seus funcionários, concorda? E tem também os clientes que pagam diretamente ao empregado. Então, nós já vamos ver mais à frente nos parágrafos posteriores, vamos ver um pouco sobre isso. A qualquer título e destinado à distribuição aos empregados. Então, a gorjeta é aos empregados, ok? A gorjeta destina-se aos trabalhadores e será distribuída segundo critérios de custeio e de rateio. Custeio e rateio. Definidos em convenção, definido em convenção ou acordo coletivo de trabalho. E na ausência da convenção coletiva de trabalho, será decidida em Assembleia Geral dos Trabalhadores. Então, na ausência de uma convenção coletiva ou um acordo coletivo, vai ser decidida através de Assembleia Geral entre os trabalhadores. Tá ok? As empresas inscritas em regime de tributação federal, ou seja, simples nacional, diferenciado, faculta, ou seja, obriga a retenção de 20% da arrecadação mediante previsão em convenção ou acordo coletivo. Então tem que estar previsto em convenção ou acordo coletivo, para custear os encargos sociais, previdenciários e trabalhistas, devendo o valor remanescente ser revestido integralmente em favor do trabalhador. Então, ou seja, quem está na fase dessa tributação, na parte do Simples Nacional, por exemplo, a empresa ela tem que reter 20% do valor que foi pago de gorjeta a níveis de pagamentos de encargos sociais, previdenciários, trabalhistas, e o restante desse valor terá que ser pago no contra-cheque do funcionário. A empresa não pode pegar esse valor e colocar como se fosse um valor dela, um lucro da empresa. Não, essa gorjeta é direcionada ao trabalhador e não à empresa. As empresas não inscritas em regime de tributação federal, ou seja, as que não são do Simples ou outras, diferenciado, faculta obrigatória a retenção de 33% da arrecadação, mediante previsão em convenção e acordo coletivo de trabalho, para custear encargos sociais, previdenciários e trabalhistas. Ou seja, aquelas empresas que não estão incluídas no Simples Nacional, elas vão reter um valor maior de 33% para custear os encargos sociais, previdenciários e trabalhistas, e o restante vai ter que ser pago aos funcionários, a favor do trabalhador, enfim. Então ela retém 33%, paga os encargos sociais, previdenciários e trabalhistas,
e o restante ela tem que pagar aos seus funcionários esse valor no contra-cheque. A gorjeta, quando entregue pelo consumidor diretamente ao empregado, terá seus critérios definidos em convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho, facultada a sua retenção. Então, ou seja, tem que estar em acordo com a convenção coletiva quando a gorjeta for paga diretamente ao empregado, ok? As empresas deverão anotar na carteira de trabalho e previdência social de seus empregados o salário fixo. Então, geralmente, o trabalhador lá ele tem um salário fixo de R$ 1.200 por mês. E a média dos valores das gorjetas referente aos últimos 12 meses. Então, ou seja, a empresa, o funcionário ele tem um salário de R$ 1.200 por mês, mas a empresa todo ano ela tem que anotar os últimos 12 meses com relação às gorjetas. Então, por exemplo, o empregador chegou lá e fez um cálculo dos últimos 12 meses e chegou ao salário, chegou ao valor da média de R$ 500 que ele recebeu, R$ 500 que o funcionário recebeu durante os últimos 12 meses. Então ela tem que fazer a média dos valores das gorjetas referente aos últimos 12 meses. Então ela vai pegar o salário fixo e a média do salário dos últimos 12 meses, que é esse valor de R$ 500, ok? E vai ter que colocar em carteira, na Previdência Social, na CTPS nesse caso. Cessada pela empresa a cobrança da gorjeta, então a empresa deixou de cobrar a gorjeta dos seus clientes, por exemplo. Desde que cobrada por mais de 12 meses, essa se incorporará ao salário do empregado, tendo como base a média dos últimos 12 meses, salvo estabelecido em convenção coletiva ou acordo coletivo. Então, por exemplo, o funcionário que ele tem um salário já de R$ 1.200 e tem uma média de R$ 500 nos últimos 12 meses, o que acontece? Cessada essa cobrança de gorjeta, essa média vai ser somada aos R$ 1.200. Então, o funcionário vai passar a receber R$ 1.700 por mês, salvo se isso tiver estabelecido em convenção coletiva. Por exemplo, pode ter na convenção coletiva que se o funcionário só está recebendo gorjeta até enquanto perdurar a cobrança da gorjeta. Quando cessada essa cobrança, a empresa não vai cobrar mais, o funcionário também não vai ter direito mais dessas médias, porque vai estar em acordo coletivo que ele só vai receber esses valores dessas gorjetas quando permanecer, quando a empresa continua, quando a empresa ela continuar cobrando. Quando cessou, parou de cobrar, o funcionário nada mais vai receber e essa média não vai somar a nível de salário do funcionário. Mas tem que estar em acordo de convenção, a convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho, ok? Iremos falar agora sobre salário família. O que é o salário família? Quem tem direito, né? É um direito dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social. Salário família pagam em razão do dependente do trabalhador de baixa renda. Então, o salário família ele é visto como para os funcionários que são de baixa renda, ok? O salário família será devido pelas empresas vinculadas à Previdência Social a todo empregado, como tal definido na CLT, qualquer que seja o valor e a forma de sua remuneração, e na proporção do respectivo número de filhos. Então a lei ela não deixa claro que se o funcionário ele tiver 10 filhos, ele vai ter direito a 10 vezes o valor do salário família, desde que ele esteja enquadrado até a idade de 14 anos ou se for deficiente, os filhos deficientes, inválidos, enfim. O salário família será pago sob a forma de uma cota percentual por filho menor de qualquer condição até 14 anos de idade, é o que eu já tinha explicado, e aos filhos inválidos de qualquer idade mediante atestado médico.
Então aqui é filhos até 14 anos ou filhos inválidos tendo atestado médico que eles são inválidos. O custeio do salário família será realizado pela empresa e descontado na guia de GPS. Vou dar um adendo aqui, ok, galera? O que acontece? Com o E-Social, que é um curso que também nós temos e estamos gravando também, com o E-Social, a GPS vai chegar a um ponto que ela vai acabar, ok? A informação ela só vai ser transmitida para o E-Social, e o E-Social ele vai transmitir para a Previdência Social, e a GPS ela vai praticamente ser extinguida, ela vai acabar. É só um adendo só aqui na aula, já falando um pouco de E-Social, enfim, mas é isso aqui, já, a GPS ela vai, com o tempo ela vai acabar. Vai ser uma DARF, a DARF de Imposto de Renda, né? E para o INSS também, vai ser uma guia apenas para os dois recolhimentos. Então só um adendo aqui do E-Social antes de vigorar para todos, ok? As cotas do salário família não se incorporarão para nenhum efeito ao salário, remuneração devida aos empregados. E nem incorpora para nenhum cálculo, para FGTS, Imposto de Renda, INSS. É um valor que é pago pelo governo, é repassado pelo governo para o trabalhador. Só que o empregador, ele paga ao empregado e depois desconta na guia de GPS. Então, mas é um direito líquido e certo do trabalhador de baixa renda, como diz aqui o próprio normativo, né? Mas que é repassado da empresa para o empregador e depois o empregador desconta na guia de GPS esse valor pago. Comprovantes necessários para o salário família. Crianças até 7 anos, caderneta de vacinação ou documento equivalente. Então, ou seja, até 7 anos a criança, o funcionário é obrigado a demonstrar à empresa a caderneta de vacinação da criança, ok? A partir de 7 anos a 14 anos, tanto a caderneta de vacinação tem que ser apresentada como comprovante de frequência à escola. Então, ambas as partes têm que ser apresentadas, ok? Para os filhos inválidos de qualquer idade, mediante atestado médico. Então, para os inválidos, é obrigatório o atestado médico para essas crianças que são inválidas, né? E agora um exercício com relação ao salário família. Nós vamos ver como é que é feito esse cálculo, qual a alíquota é, até que salário pode ser pago o salário família, né, que tem um limite máximo. Se o salário ultrapassar o valor que está na tabela, o funcionário ele não tem direito a receber o salário família. Ou, por exemplo, o funcionário recebe um salário de mil reais por mês, ele está dentro da tabela. Aí nesse mês ele fez horas extras, aí ultrapassou esse valor da tabela. Então esse mês ele não vai receber. Mas, por exemplo, no próximo mês, se ele não fizer nenhuma hora extra, ele vai ter direito ao salário família. Cálculo de salário família. Funcionário com salário de R$ 1.100 por mês. Ele tem 3 filhos menores de 14 anos. Então aqui, 3 filhos menores de 14 anos. Quanto o funcionário irá receber de salário família? Então aqui eu já sei que o salário dele é 1.100. Na tabela, em qual parte da tabela, em qual cota, né, esses 1.100 ele se enquadra aqui na tabela? Ele se enquadra no segundo aqui, correto? De 1.100. Então ele tem direito a receber 31,71. Então, ou seja, se ele tem 3 filhos, simplesmente ele vai multiplicar por esse valor de 31,71. É o que está justamente explicado aqui, ó. Ele, através da tabela 1.100, ele está enquadrado nesse valor. Ele vai multiplicar pelo número de filhos, que são 3 filhos, vai chegar ao total de 95,31. Esse 95,31 não é descontado nada
não é recolhido nada, ou seja, não é recolhido nada em cima de FGTS, INSS, imposto de renda, ele não serve de base de cálculo nenhum para nenhum encargo. É apenas um valor repassado pela empresa e descontado daquele GPS, porque é um valor que o próprio governo ele paga ao trabalhador de baixa renda. Observação: caso o funcionário seja casado e sua esposa ganhe o mesmo salário, ou seja, ele é casado e a esposa dele ganha o mesmo salário dele, ou pode ser que ganhe um salário inferior, né? Todos os dois terão direito ao mesmo benefício. Então, ou seja, o benefício ele não está limitado apenas igual para o imposto de renda. O imposto de renda, quando eu vou declarar um filho, por exemplo, se eu declarar o filho no meu imposto de renda, a minha esposa não vai poder declarar ele no imposto de renda dela. Então, ou seja, um ou outro. Ela não pode ser declarada nas duas partes. Então é só uma parte só. No salário família é diferenciado. O salário de família tanto a mulher, tanto a esposa quanto o marido, os dois ganham, têm direito ao salário família, desde que eles estejam dentro desses valores aqui, ó. Então não tem nenhum problema com relação a um ou a outro. Usando o exercício acima, caso o funcionário no próximo mês faça hora extras e após devidos cálculos das mesmas, o salário do funcionário chegue ao valor de 1.350, o funcionário terá direito ao salário família. Então aqui eu estou levando com base com relação ao exercício em cima, de que o funcionário ganha R$ 1.100 por mês. E eu estou especificando aqui, caso ele faça hora extra, ele chegou ao salário de R$ 1.350. Então ele fez mais R$ 250 de hora extra, fazendo o salário de 1.350. O funcionário terá direito ao salário família? Aí nós temos que ver aqui na tabela. Ele terá direito ao salário família? Acima de R$ 1.319,18 não tem direito. Então, ou seja, ele recebeu um salário no mês de 1.350. Ele ultrapassou esse valor aqui. Logo, ele perde o direito neste mês de ultrapassagem. No outro mês, caso ele não faça hora extra nenhuma e continue ganhando, ganhe esse salário aqui, 1.100, ele terá o mesmo direito novamente, de 3 vezes o valor de R$ 31,71 com relação aos 3 filhos. E se a esposa dele também tiver direito, vai receber o mesmo valor. Ambos vão receber os mesmos valores. Então, é isso que cabe a parte de salário família, os cálculos, quem tem direito e quem não tem direito. Espero que eu tenha gostado. Qualquer dúvida, deixe aí um comentário, ok? Iremos falar agora sobre vale transporte. O que é vale transporte? Vale transporte é aquele valor pago que o empregador paga a seus funcionários com relação à ida e à vinda, né, do transporte público. Então, são beneficiários do vale transporte os trabalhadores em geral, tais como os empregados domésticos, trabalhadores temporários, os atletas, etc. O vale transporte constitui benefício que o empregador antecipa ao trabalhador para a utilização efetiva em despesas de deslocamento, residência, trabalho e vice-versa. Então é um valor, como eu já expliquei antes, é um valor que é pago de transporte para ida e vinda do funcionário à empresa. Está exonerado da obrigação do vale transporte o empregador que proporcionar por meios próprios ou contratados. Então, ou seja, está dispensado os empregadores que por meios próprios ou contratados disponibilizarem veículos. Ou tem empresas que, por exemplo, tem ônibus que buscam seus funcionários nas suas residências. Então esses são desobrigados a pagar vale transporte, porque ele já tem um transporte já que busca os seus próprios funcionários, leva para a empresa e depois leva para casa novamente.
Esses são exonerados, eles não estão obrigados a fornecer o vale transporte, né, para esses funcionários. Olha, em veículos adequados ao transporte coletivo, o deslocamento, residência vice-versa, residência, trabalho e vice-versa, e seus trabalhadores. Então foi o que eu já falei, que os que disponibilizam transporte, ou seja particular, ou seja ônibus, por exemplo, não são obrigados a darem esse vale transporte. O vale transporte, no que se refere à contribuição do empregador, não tem natureza salarial. Então, ou seja, ele não tem natureza salarial nenhuma, então não é descontado INSS, FGTS, Imposto de Renda. Nenhuma dessas obrigações estão embutidas dentro desse valor de vale transporte. Aqui, ó, nem se incorpora a remuneração do beneficiário para quaisquer efeitos, INSS, FGTS, etc. Então, é o que eu já expliquei. A declaração falsa ou uso indevido do vale transporte, declaração falsa, ou indevido do vale transporte, constitui falta grave passível de demissão por justa causa. Então aquele funcionário que chegou lá, ele declarou dizendo que eu moro num bairro, e depois é descoberto que ele não mora no bairro, ele mora perto da própria empresa. Então ele se utiliza desse transporte para outros meios que não é a utilização para a ida e a vinda do trabalho, ele pode ser passível de justa causa. Aqui eu deixo também até um adendo, né, para a parte com relação ao acidente de trabalho, que é ida e vinda. Quando o funcionário ele assina a concessão de vale transporte, ele coloca lá o endereço que ele reside. Então, por exemplo, eu estou até antecipando a aula de acidente de trabalho. Então, por exemplo, quando ele coloca lá na concessão de vale transporte que ele mora na residência num bairro X, e depois ele pega transporte de ida e vinda com relação ao ônibus que passa justamente no bairro, e depois ele todo dia ele pega um transporte que não condiz com o que ele deixou na concessão. Então, ou seja, se ele se acidentou não no percurso do trabalho em si, ele não vai ter direito ao vale transporte. Ele está se utilizando indevidamente. Então, aqui, com relação à parte de vale transporte, cabe demissão se o funcionário estiver agindo de má fé. Ele estiver recebendo um vale transporte, não utilizando para o meio que é de ida e vinda para a empresa, e se utilizando para outro lugar. Então é muito legal e é muito correto o funcionário, na hora de declarar a concessão, dizendo que reside em tal lugar, residir mesmo naquele local, e não ir para lugar diversos, porque pode acarretar demissão por justa causa. O vale transporte será custeado pelo beneficiário na parcela equivalente até 6% de seu salário básico. Então, ou seja, aqui não entra horas extras, aqui não entra hora extra da hora básica, periculosidade, insalubridade. Aqui o valor que entra mesmo é o valor que está no contrato, é o que ele assinou lá. Eu ganho R$1.000. Eu ganho R$1.000 por mês. Melhor. O funcionário ganha R$1.000 por mês. E recebe mais R$300 de periculosidade. O cálculo dos 6% é em cima desse valor base. Esses valores aqui, periculosidade, insalubridade, de horas extras, não entra para esse cálculo. Não entra para esse cálculo de 6%, é só em cima do salário básico. Ou vencimento, pessoas que recebem por comissão. Excluídos quaisquer adicionais ou vantagens. Então, o adicional foi o que eu falei, de periculosidade, insalubridade. E pelo empregador, no que exceder a parcela referida neste caso, de 6%. Então, o valor que ultrapassar esses 6%, o empregador ele vai pagar ao funcionário.
Por exemplo, o funcionário lá descontou 6%, descontou, vamos botar aqui, R$60. Só que por mês o funcionário ele recebe, ele gasta de transporte R$200. Então quanto é que a empresa vai ter que pagar com relação a isso? 200 menos 60, R$140. Então é esse valor que a empresa vai custear todo mês no transporte desse funcionário. Então é assim que é feito o cálculo. Logo em seguida nós iremos fazer um exercício com relação ao vale transporte. E eu vou explicar melhor com relação a como é que é feito esse desconto e outro tipo de cálculo também que é feito, que você pode pegar o salário e multiplicar por 6% diretamente do funcionário, ou você tem uma outra forma de cálculo que desconta muito menos do funcionário, em que algumas empresas elas utilizam disso e que por lei é válido também, porque não lesa o funcionário, muito pelo contrário, desconta muito menos do salário do funcionário. Então tem algumas empresas que utilizam desse desconto. Agora nós vamos para o exercício de vale transporte. Cálculo de vale transporte. Funcionário com salário de R$1.250 por mês, ele gasta R$8 por dia de vale transporte. Quanto a empresa terá que descontar do funcionário e custear o restante do transporte do mesmo no mês que tenha 22 dias úteis? Depois eu vou explicar por que desses 22 dias úteis. Como é que eu faço esse cálculo? A Areida diz lá que é 6% descontado do salário base. Esses R$1.250 aqui é o salário base. Como é que eu faço esse desconto? Nada mais é que eu pego o salário do funcionário, multiplico por 6% e acho o valor de R$75 que a empresa vai descontar do seu funcionário. Então R$75 vai descontar do funcionário. Esse funcionário ele gasta por mês, no caso, no mês que tenha 22 dias úteis, R$176. Então é o valor, isso para o mês que tem 22 dias úteis. Tem mês que não tem 22 dias úteis, tem até menos. Então vai ser um valor menor. O valor que a empresa terá que custear é o quê? É a diminuição de R$176 que esse funcionário ele vai gastar durante o mês, menos os R$75 que foi descontado do funcionário dos 6%. Então eu pego R$176, diminuo os R$75, chega ao valor de R$101 que a empresa terá que arcar, fora os R$75 que o funcionário já arcou, descontando os 6%. Então é esse valor aqui que a empresa vai custear, perfazendo o valor total que o funcionário vai gastar no final do mês. Mas existe uma outra forma de cálculo e que algumas empresas utilizam e que é válida até mesmo pela legislação. A legislação vê que é um desconto que favorece ao empregado. Então assim, não tem nenhum problema fazer dessa forma também, e que é feito em algumas empresas. O que acontece? O empregador ele pega o salário do funcionário, ele divide por 30 dias, e como eu já mesmo falei, a lei entende que o mês tem 30 dias, independente de um mês ter 31 ou 28. A empresa pega o salário do funcionário, divide por 30 e multiplica por 22 dias úteis, que é justamente os 22 dias úteis que o funcionário ele vai trabalhar. E multiplica por 6%, chegando ao valor de R$75. Então, ou seja, um valor muito abaixo, desculpa, de R$55. Ou seja, um valor muito abaixo do valor de 75 que o funcionário ele descontou aqui em cima. Então, as duas formas de cálculo elas são corretas.
Só que uma desconta muito menos do funcionário. Então, por isso que essa forma aqui também é válida pela legislação, que é um valor que não lesa o funcionário, ok? Usando essa forma, seria descontado do funcionário o valor de 55, o valor menor. Então, é válido também esse desconto. Espero que tenham gostado da aula. Qualquer dúvida, deixe um comentário que eu respondo assim.